seguimos falando aqui de pesquisa eleitoral, porque o novo levantamento sobre a corrida presidencial indica empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Agora os números nacionais dessa disputa ao Palácio do Planalto, que foram divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas e mostram que os dois principais candidatos estão tecnicamente empatados. Os dados apontam que o petista registra 40,2% das intenções de voto e o atual chefe do Poder Executivo Nacional soma 36,4%. Como a margem de erro do estudo é de 2,2 pontos percentuais, a distância entre os concorrentes pode ser considerada um empate técnico. Na pesquisa realizada em agosto, Lula tinha 41,3% e Bolsonaro 37,1%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7,3% e Simone Tebet, do MDB, com 4,1%. Soraya Tronic, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Roberto Jefferson, do PTB, Leonardo Péricles, do UP, Sofia Manzano, do PCB e José Maria Imael, do Democracia Cristã, não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 5,8% e não sabem ou não responderam corresponde a 4,2%. A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em todo o país entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro. O nível de confiança desse estudo é de 95%. Tá, e, portanto, mais uma pesquisa, Pedroso, que mostra o empate técnico entre Lula e Bolsonaro. As pesquisas vão começando a todas se unificar em torno disso, pelo menos todas já dizem que teremos segundo turno, o que já é bem diferente do cenário vendido há um mês atrás, por exemplo. Mas ainda me chama a atenção que essa pesquisa, por exemplo, tem empate técnico entre os dois e outras pesquisas, como o Datafolha, tem 5, 6, 8 pontos de diferença. Quem está falando a verdade, quem está mentindo? Olha, o que a gente pode tirar de todas essas pesquisas é a tendência. Ou seja, diferente do que alguns analistas falavam, Mark, a disputa ela está absolutamente afunilada. Realmente indica um segundo turno e um segundo turno que tende a ser bastante disputado, em que a diferença de votos ali entre os principais candidatos ficará pequena. Quando você me pergunta quem está mentindo ou não, o que eu entendo é que alguns institutos de pesquisa eles têm tido um tempo maior, eles têm sido mais lentos para conseguir captar algumas mudanças do humor dos eleitores. Então, assim, hoje, na madrugada, tem uma outra pesquisa que foi divulgada, que é da Quest, eles divulgaram alguns dados muito interessantes, tá? Que é o seguinte, eu consigo olhar o recorte por região. O Bolsonaro segue liderando bem no sul do país. Ele tem ali quase um empate técnico, mas uma diferença favorável ao petista no centro-oeste e no nordeste, mas é a primeira vez que o Bolsonaro lidera no sudeste, que é uma região absolutamente importante, principalmente pela densidade eleitoral. Você tem ali Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, realmente, os dados, quando você consegue olhar no detalhe, você já tem essa antecipação e você tem ali, sensivelmente, uma melhora dos índices de aprovação do governo. Então, até a chegada ali, em outubro, esse bico do funil deve estar bem mais apertado e até esses institutos que estão demorando um pouco mais vão conseguir captar essas informações e esses humores. Minas é conhecida como, ou conhecido, o estado, né, é conhecido como o terror dos presidenciáveis. A Aécio Neves perdeu em Minas Gerais e foi governador de Minas. Dilma Rousseff tentou se eleger lá e não conseguiu. Então, Minas geralmente é um estado muito disputado e os presidenciáveis temem Minas Gerais. Agora, Pedro, você falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Olha, os institutos estão lentos, alguns estão lentos. Mas não é só perguntar para as pessoas e colocar na planilha? Não, não é. E eu explico isso para o nosso ouvinte. O que acontece? Tem muito instituto que às vezes é preguiçoso, tá? Não estou dizendo qual deles, mas tem alguns que são preguiçosos que eles não fazem uma distribuição da amostra da melhor forma possível. Então, assim, custa caro e você precisa ter atenção para distribuir essa amostra. Você tem lá amostra aleatória e algumas são direcionadas, Mark. Você pode escolher, preciso aplicar no município de tantos mil habitantes do Paraná. Ele pode escolher em determinada região ou outra. Então ele pode escolher fazer em ponto de fluxo ou outro. Então você tem que ter toda uma parte técnica para corrigir quando você quer corrigir. Agora, tem alguns institutos que se sentem mais confortáveis captando onde sempre captaram, ou talvez, daí pode ser um exagero da minha parte, alguns acabem ali favorecendo determinadas distorções na obtenção dessas respostas.